Neste segundo vídeo da série de 3, nós vamos mostrar o trabalho com o Aquarede, mas agora dentro do módulo de cálculo. No primeiro vídeo, nós finalizamos gerando os arquivos DXF no CAD. Então, nós usamos o ambiente CAD para fazer o lançamento dos marcadores de nós, lançamento dos trechos, numeração, lançar as áreas de influência de cada nó e finalizamos gerando o DXF de exportação. Então, agora, neste vídeo, vou começar carregando o módulo de dimensionamento, propriamente dito, que é o Aquarede, que tem este ícone aqui. Vou carregar. Ele está validando a licença. E então a primeira operação que eu vou fazer aqui dentro do módulo de trabalho, então aqui é o ambiente do Aquarede, eu vou usar este botão, importa DXF do CAD e monta planilha. Então aqui eu vou buscar o arquivo DXF que eu gerei anteriormente, está na pasta roteiro 01, top, DXF. Aqui tem a questão de tipo de pavimentação e a precisão então nas extensões de cada polyline. Vou deixar do jeito que está mesmo, 1 metro, e vou clicar aqui no botão OK. Ele está buscando então as informações, está lendo o DXF, está processando. E pronto, montou a planilha. Se eu quiser ver essa planilha, agora ela está aqui. Então ela mostra para mim nessa planilha, inclusive com diferença de cor, os trechos que são abertos. Primeiro trecho, que é a saída do reservatório, o trecho 1. Depois todos os trechos do anel 2 com o anel fechado. Depois tem o anel 3 com um trecho único, que é o 3.1, aberto e assim por diante. Né? Então ele mostra o número do anel, o número do trecho, a extensão, cotas, são aquela cota do nó, né? Enfim, as informações podemos até imprimir esse relatório aqui. Agora, em função disso, eu vou fazer o carregamento dos dados hidráulicos principais, que são as cotas do reservatório, a fórmula que eu quero usar. Isso está aqui neste botão, dados gerais do projeto. Aí aqui eu vou dizer, qual é a cidade? Cidade teste. Qual é a zona? É a zona alta. Diâmetro mínimo de cálculo, nós temos uma tabela de diâmetros, né? Lembrando que cada diâmetro, então, ele possui um diâmetro nominal, ou diâmetro comercial, e um diâmetro interno de cálculo, para todos os cálculos de perda de carga, etc. E aqui ele me dá a opção do tipo de fórmula que eu vou usar. Vou usar a Hans-Willis ou fórmula universal, tanto faz. Esse campo aqui vai ser preenchido depois, quando eu ler o DXF das áreas. Então, vou adotar a fórmula de Hans-Willis mesmo. E aqui o mais importante é que ele pede 2 cotas do reservatório. A cota média para o cálculo das pressões dinâmicas e a cota máxima para o cálculo das pressões estáticas. Né? Lembrando que o nosso reservatório estava na cota 500. Digamos que ele tem uma torre de 10 metros e mais 4 metros, então ele tem 2 metros até o NA. Então, 500 mais 10 metros de torre, 510, mais 2 até o NA, cota média 512. E a cota máxima seria o 500 mais 4 e mais 10 de torre, 514. Né? Então, essas aqui são as informações iniciais então, do nosso projeto. Na sequência, é basicamente seguindo esses botões. Né? Essa rotina que nós usamos ela está aqui. Vou até carregá-la de novo, para ficar bem claro. Então, ele mostra quais são as informações. Depois eu vou usar este botão aqui, que é um botão importantíssimo, que ele faz o que nós chamamos de carregamento dos nós. Então eu vou aproveitar aquele DXF que nós geramos das áreas de influência, né? Vou carregar a vazão total, enfim. Vou até abrir o CAD aqui também. Vou minimizar e vou abrir o CAD com aquele traçado do nosso projeto, para facilitar o nosso entendimento. Lembrando que eu estou trabalhando com BricsCAD, BricsCAD versão 22, é a mais recente do BricsCAD, mas poderia ser usado o AutoCAD, o CWCAD, o GStarCAD, ProjeCAD, etc. Nosso arquivo é esse daqui, onde nós fizemos o lançamento inicial. Aqui ele já está, inclusive, com as estacas intermediárias, o estaqueamento, aproveitando as curvas de nível, as áreas de influência. Lembrando do nosso reservatório, que ele estava praticamente na cota 500, eu defini uma cota pesométrica de 512 média e 514 a cota máxima. Né? Então, a população total presente nessa área aqui do projeto, ela representa uma vazão
X, né, levando em consideração per capita, o K1, o K2 e assim por diante. Né? Então, voltando aqui para o ambiente de cálculo, o primeiro botão que nós vamos usar é esse botão aqui do carregamento das vazões iniciais. Então, ele já gera todos os nós para a gente, do nó 0, que é a saída do reservatório, até o nó 14, que era o mais ajusante. E digamos que esse nó 0, que é esse nó de alimentação do sistema, né? O reservatório ele vai prover uma vazão. Digamos que a gente tem nesse nó 0 uma vazão de entrada, por exemplo, vou estabelecer, sei lá, 40 litros por segundo. Essa é a vazão total, a somatória total das vazões em cada nó da nossa rede. Então, em cima desses 40 litros por segundo que ele está injetando no sistema, eu tenho tantos litros por segundo nesse nó, tem tantos litros por segundo nesse nó, tem tantos litros por segundo nesse outro, conforme a sua área de influência. Então, eu vou aproveitar esses 40 litros por segundo de injeção. Existem outras formas de fazer o carregamento nos nós. Eu vou usar este botão aqui, ó, que ele distribui esses 40 de maneira proporcional a cada uma daquelas áreas. Então, eu vou clicar neste botão, ele vai me abrir esta tela, né? Nessa tela, eu vou usar este botão aqui, ó, calcula a vazão dos nós pelas áreas e pela vazão de injeção no nó 0. Então, quando eu tenho 40 litros por segundo e eu tenho aquela somatória das áreas de influência, como está aqui na figurinha, inclusive ela aparece com mais detalhe aqui, né? Então, nessa figurinha a gente vê, ó, o nó A tem sua área de influência, o nó de código E tem sua área de influência, o nó B e assim por diante. Então, eu vou aproveitar aquele DXF que vai traduzir as áreas em hectares de cada uma delas, né? E eu vou distribuir aqueles 40 conforme, então, essa distribuição das áreas. Vou clicar nesse botão. Confirma calcular vazões dos nós? Sim. Ele está fazendo o cálculo das vazões e pronto. Ele pergunta se eu quero incluir o nó 0 nas vazões, falar que não. E pronto, operação concluída. Neste momento, pessoal, eu tenho aqui uma área total de projeto de 20,66 hectares. O que é esse 20,66? É a soma dessa vazão, dessa área de 1,95 hectares, mais essa que tem 1,66, mais essa que tem 1,84 e assim por diante. Então, essa somatória dá 20,66. E esse 20,66, ele distribui 1,18 litros por segundo no nó 1, 1,66 no nó 2, 1,8 no nó 3 e assim por diante. De maneira que essa somatória das vazões de saída de cada nó, que é 40, está aqui a vazão total de saída de 40, corresponde àqueles mesmos 40 litros por segundo que eu estou injetando no sistema. Então, o carregamento dos nós está concluído nesta tela aqui, eu posso sair. Vou usar agora o botão do lado, que é esse daqui, ó. Em cima desse carregamento dos nós, eu vou fazer uma primeira estimativa das vazões nos trechos. Tá? É claro que a rotina de dimensionamento, que vem em seguida, faz o cálculo real. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui e vou clicar no botão OK, confirma, ele está calculando. Então, ele está passando de nó a nó e está fazendo, então, a primeira estimativa, né, das vazões de cada trecho. Essas vazões nos trechos, elas são importantes, porque elas vão dar, então, o embasamento para eu fazer a rotina de dimensionamento. Operação concluída. Aí agora eu vou, se eu quiser ver a vazão nos trechos, está aqui nesse botãozinho, ele mostra as vazões. Tem vazão com sinal negativo, é normal, tá? Por causa do sentido positivo das vazões, né? E eu vou então usar a rotina de dimensionamento que está aqui, ó, rotina de cálculo da rede. Vou clicar nesse botão, rotina de cálculo. Aqui não preciso mexer em muita coisa. Um dado que é interessante é esse aqui, qual é a perda de carga média em metros por quilômetro de cada anel, né? Posso colocar 10, posso colocar 8, posso colocar 12, né? Enfim. Vou dar OK, vou usar o padrão, confirma de dimensionamento, ele está rodando a rotina de dimensionamento, né? Enquanto ele calcula, eu vou fazer um comentário, porque ele usa internamente, como motor de cálculo, uma DLL, um componente do EPANET, né? Então, o algoritmo, que é muito forte, muito poderoso do EPANET, ele é aproveitado no Aquarede, então, como seu motor de cálculo.
E ele dá a mensagem que ele rodou o dimensionamento, uma perda de carga média de 8,32, está dentro daquilo que eu esperava, né? Rotina concluída, cálculos efetuados. Se eu quiser ver agora o que deu de resultado, está aqui, ó. Então ele tem uma saída da rede em 200, diâmetro nominal de 200, esse primeiro trecho aqui vai ser feito com 200. Depois ele distribui para o trecho 2,1, 4,1 e 2,3. Ó. O trecho 2,1 tem um diâmetro de 150. O trecho 4,1 ele tem uma vazão de 8 litros. Então, 40 litros por segundo que chega naquele primeiro nó, ele sai com 19,92, mais 8,85 no diâmetro de 100, e depois no trecho 2,3, que é o que sai aqui, no trecho 2,3, com uma vazão de 8,95. Se eu somar 8,95 mais 8,85 mais 19,92, necessariamente eu vou ter os 40 litros por segundo, porque... E mais a vazão do nó, naturalmente, né? Aqui eu tenho mais uma vazão dessa daqui. Então, somando a saída da vazão do nó, mais a vazão desse trecho, mais a vazão desse trecho, mais a vazão desse trecho, eu tenho que chegar com os 40 litros por segundo que chegam aqui, obrigatoriamente. Vamos checar isto? Acho que não custa. Vamos pegar a calculadora aqui, tem uma calculadora. Vamos somar, então. Vamos lá. Qual era a vazão do nó 1? Eu conheço a vazão do nó 1. Vou sair daqui. Se eu entrar aqui no carregamento dos nós, eu conheço. O nó 1 ele tem uma vazão de 1,18. Aparece aqui. Então, eu vou colocar aqui na calculadora 1,18 e vou somar mais a vazão desse trecho 2,1, 4,1 e 2,3. Então, vamos lá. Nós já vimos aqui a vazão do trecho 2,1 é 19,92. Então, vamos lá na calculadora. 19,92 mais, e a vazão do 4,1, quanto que era a vazão do trecho 4,1? Aparece aqui, ela é 8,85, 8,85 mais, e eu tenho mais uma vazão do trecho, qual era o trecho? Era o trecho 2,3, que vai ser esta vazão do trecho 2,3 que aparece aqui, ó, 2,3. 8,95. Vamos lá. 8,95. 38,9. O trecho 1. 40. Devo ter enganado alguma coisa aqui. O nó 1. Vamos lá. Nó 1. O nó 1 tem uma vazão... desculpe, a vazão é 2,28. 1,18 é a área. 2,28. Então, eu tenho que somar. Vamos de novo? 2,28. 2,28 mais aquelas três vazões. 2,1, 4,1 e 2,3. 2,1 é 19,92 mais o 2,3. O 2,3 era 8,95. 8,95 mais. E aí sim, o trecho 4,1. Qual era a vazão do 4,1? 4,1 aparece aqui. 8,85. 8,85 mais, fechou os 40 litros por segundo. Então, em todos os nós do nosso projeto, com certeza eu vou ter essa verificação feita, né? E agora, se eu quiser fazer a impressão, então, dessa minha planilha, aparece aqui o botão imprimir o relatório de resultados. E aparece aqui o relatório, as pressões todas, 20, 30, 24 e assim por diante, que são as pressões estáticas e pressões dinâmicas, né? Só aproveitar um recurso aqui que ele tem, vamos supor, deu uma pressão de 30, está dentro da faixa, 6,1 está com a pressão de 30, 32, 39, por exemplo, o trecho 8,1 tem uma pressão de 39
estática 39,41 litros por segundo. Eu vou colocar uma VRP só para a gente simular um recurso que ele tem. Vou gerar, por exemplo, uma VRP. Vou colocar uma VRP, por exemplo, aqui, ó, nesse trecho 8.1. Né? Vou colocar essa VRP. Então, aqui dentro do AquaRede, eu tenho em imposições, por exemplo, válvula redutora de pressão. Eu vou dizer qual é o trecho, eu disse que é no trecho 8.1. E vou impor que nesse trecho eu tenho a VRP RP01 e a pressão de saída dela, eu vou dizer que ela está com a pressão de saída, por exemplo, de 12 MCA. E confirmo, então, essa imposição. Então, eu impus que nesse trecho tem uma VRP gerando uma vazão, que é a vazão da demanda do trecho, e uma pressão de saída de 12 MCA. E vou rodar de novo o cálculo. G. E pronto. Se eu vier agora no relatório final, vai aparecer aqui no trecho 8.1, se eu vier para a coluna aqui para a direita, já vai aparecer uma informação que tem uma VRP que tem uma pressão de saída de 12 e a pressão estática, que era 30 e tanto, 39, se eu não me engano, deu uma pressão estática de 18,2295. Tá? Então, é só para exemplificar o uso da VRP. Da mesma maneira que tem a opção de colocar a VRP, aqui em imposições, a gente tem a opção de inserir booster, mesma coisa. O booster vai funcionar ao contrário. Eu vou dizer qual é a pressão de saída do booster e ele vai, então, elevar a linha pesométrica a jusante do booster. Ao contrário da VRP, que vai provocar um rebaixamento da linha pesométrica. Tá? Nesse menu em posições, existem outras opções também. Posso, por exemplo, impor algum diâmetro. Sempre que eu fizer alguma imposição, eu rodo de novo a rotina de cálculo. Faço uma imposição, rodo o cálculo e vejo o que aconteceu e vou fazendo, então, os ensaios todos, as simulações todas. Né? Então, neste ponto, o projeto está concluído, em termos de dimensionamento. Né? Eu, antes de voltar para o CAD com planta e perfil, eu vou gerar outros elementos aqui dentro, ainda do AquaRede. A primeira rotina que eu quero fazer é usar a rotina de estacas intermediárias. Vocês percebem que os três estão todos estaqueados. Né? Isso aqui são estacas, cada um tem um ponto cotado com cota interpolada. E eu vou usar, então, este botãozinho aqui, ó, das estacas intermediárias. Eu não tenho nada ainda importado, eu vou clicar neste botão aqui, que vai ler, então, aqueles pontos gerados lá no CAD. Confirma em posição, confirma. E pronto. Ele gerou várias estacas. Se eu quiser ver de novo, está aqui, ó, as estacas intermediárias. Estão todas as estacas cadastradas. Todas elas. Eu agora vou usar este botão aqui, ó, que é um botão assim, muito interessante, que ele então gera para cada nó da rede as conexões necessárias. Eu tenho uma tabela de conexões aqui, ó, arquivo, tabela de conexões de peças, né, os kits de redução de diâmetro e as tabelas das conexões. Por exemplo, nesse primeiro nó, qualquer um nó, né? Mas vamos pegar esse primeiro aqui, que ele vem com um tubo de 200, que nós já vimos, sai com 100, sai 150, etc. Então aqui, ó, ele começa tendo uma cruzeta. Depois tem redução, tem redução, tem redução. Se eu tiver combinação de materiais, né, se eu passar, por exemplo, de ferro fundido para o defofô, ou defofô para o PBA, eu tenho os adaptadores, tudo isso está previsto, então, nessa rotina, e ela é rodada através desse botão aqui, ó. Levantamento das conexões. Clico aqui, levantamento das conexões, confirmo, confirmo. Pronto, as conexões foram todas calculadas, levantadas. Se eu quiser editar alguma conexão, ele edita aqui, ó, edita conexões em cada nó. Por exemplo, aquele nó 1, que nós comentamos, o nó 1, ele está aqui, ó. Vou dar 2 cliques, ele aparece aqui, ó. Tem uma cruzeta de 200, depois ele tem uma redução de 200 para 150 para um lado, uma redução de 200 para 100, adaptadores e assim por diante. Tá? Para todos os nós, ele tem todas as peças. O nó 2, qual é o nó 2 da nossa rede? Era esse daqui, ó. Então, eu tenho que ver
na planilha, né? Ele chegou com 150, reduziu para tanto, mesma coisa, aqui vai ter um T de 150, aparece aqui, tem um T de 150, depois tem uma redução de 150 para 100 e assim por diante. Então todas as peças ficam levantadas dessa forma, né? E eu posso eventualmente editar se eu quiser alterar alguma conexão. Uma vez feito isso, então, eu posso rodar a rotina de quantitativos, que ela aparece aqui, ó, tela dos quantitativos. E vou lá em relatórios quantitativos. Aparecem todos eles aqui. Então, eu tenho metragem de rede, cadastro técnico, tubulação separada por diâmetro e material, as conexões estão todas aqui levantadas, né? Posso imprimir. Ele gera por padrão em PDF. Então ele gera aqui nossa tabela de conexões, que são os quantitativos, tabela de peça. Então esse nosso projeto, ele tem 95 metros nesse diâmetro, tem tantos 353 metros nesse diâmetro, ele tem 1149 nesse diâmetro e assim por diante. E mais todas as conexões. E mais depois a questão de serviço, escavação e reaterro. E agora, então, para finalizar esse módulo, eu vou clicar aqui neste botão aqui que ele gera, então, as informações finais para o CAD. Aqui tem a opção de como que eu vou apresentar, se vai ser com 4 informações por nó ou 3 informações, que é a cota piezométrica, cota do terreno e pressão, ou eu posso ter cota piezométrica, cota do terreno, pressão e pressão estática também. Tá? Eu vou deixar até desmarcado para apresentar 3 informações apenas, por nó, fora as informações do 3. Então, vou clicar aqui no botão OK. E ele está gerando, então, o retorno final para o CAD. Arquivos de exportação gerado para o CAD. Tem uma parte aqui agora de gerar perfis. Essa geração de perfis eu vou deixar para o outro módulo, que eu vou fazer junto com o CAD, para ficar mais claro, então, como que funciona essa rotina, né? E vou finalizar, então, este vídeo neste momento em que eu gerei todas as informações finais para o CAD para fazer o trabalho final em planta e depois em perfil.